Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. Hoje nós temos um assunto muito especial para comentar. Aliás, temos dois. Porque há 40 anos atrás acontecia um fato muito curioso em nossa vida. E sem desejarmos fazer a autobiografia, merece registro pelas suas características sui generis. Àquela época, havíamos ingressado na mediunidade sem um conhecimento mais profundo da doutrina espírita. Conforme narramos aqui oportunamente, a mediunidade desabrochara-nos espontaneamente. E residindo aqui em Salvador, a partir dos fenômenos mediúnicos, em agosto de 1945, fazíamos uma reunião doméstica na casa onde nos encontrávamos a residir Nilson e eu. A nossa benfeitora é uma senhora que hoje vive no mundo espiritual, Dona Ana Ribeiro Borges, alcunhada pelo nome muito suave de Dona Nanã, um dos médiuns videntes e audientes mais admiráveis que eu já conheci, à exceção de Chico Xavier, que é o concurso. Mas Dona Nanã era uma pessoa privilegiada, uma admirável pianista, esperantista, profundamente conhecedora da doutrina espírita, acolhera a nossa mediunidade com muito carinho. E ali na sua residência passamos a fazer reuniões modestas, Nilson, a auxiliar doméstica, e eu, todas as quartas-feiras. Através do tempo, essa reunião se tornaria o nosso elan de comunicação com o mundo espiritual. A partir do dia 5 de dezembro de 1945, Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, veio dirigir a nossa mediunidade e as nossas reuniões. Nesse ínterim, entre as várias pessoas que iam à nossa reunião, uma família sarrori passou a frequentar assiduamente. Tornamos-nos muito amigos. E um membro da sua família, que residia na cidade de Aracaju, e era então delegado do IAPI, veio a Salvador com problema de saúde, e a família levando ao nosso grupo, por esta ou aquela razão, esse senhor restabeleceu a saúde e se tornou amigo nosso. Convidou-nos então a, na primeira oportunidade, visitá-lo na cidade de Aracaju e passarmos ali um pequeno período de férias. No ano de 1947, em março, nós aceitamos o convite e fomos. Há uma memória inesquecível do que foi essa nossa primeira viagem a Aracaju. Naqueles tempos bons que o povo fala, antigamente era uma beleza, e eu detesto antigamente. Não desejo voltar absolutamente àqueles tempos bons. Eu quero viver nesses tempos difíceis e agradáveis como hoje. Porque nós fomos de trem, aquele trem maravilhoso da aviação federal leste brasileira. Tinha hora de sair. E quando chegava no horário, correspondia 24 horas depois. A nossa viagem foi um encanto. Eu, excitadíssimo, era a minha primeira grande viagem transoceânica daqui a Aracaju. E quando saltamos em Aracaju, 30 horas depois, com fuligem, com as fagulhas que queimavam os guarda-pós que se usavam naquela época, porque a humanidade teve fases curiosas, guarda-pó branco. Deve haver alguém aqui que seja desse tempo, é bem capaz. Então os guarda-pós chegavam, que era pó sem guarda. E o meu, porque também horrível, estava todo chamuscado, porque eu fiquei na janela olhando a paisagem, esta paisagem daqui Aracaju maravilhosa, e quando eu saltei com Nilson, imaginem Nilson de guarda-pó, a família que nos foi receber não nos reconheceu, tal do pó que nós tínhamos sobre o rosto. Daí quando alguém diz assim, que tempos maravilhosos, eu esconjuro e digo assim, eu me lembro. Chegamos, sobrevivemos a viagem. E fomos hospedados na casa dessa família, Everlindo Sarroris, que hoje vive na região dos Lagos, no estado do Rio, em Cabo Frio. Nós chegamos, e eu recordo, era uma mente juvenil, estava com a memória muito boa,
16 anos, e fomos hospedar-nos à sua residência, Travessa Martinho Garcês, 87. Eu me encantei com o acento sergipano. Aquele cantadinho que tem, agora não tem mais, acabou tudo isso, porque as emissoras globais tanto popularizaram e massificaram que as características de cada região desapareceram. Então eu me encantei e ficamos ali. E eu só conhecia de mediunidade. Nunca tinha lido nada, não sabia que era Allan Kardec, nem sabia que eles existiam, nem que chamava esse nome. E a Berlinda gostava muito da minha faculdade mediúnica. Nós fazemos reuniões, eu adorava dar passe. Essa primeira fase do espírito e do médium, eu já andava com as mãos assim. Quando a pessoa de fala do seu passe. E nesse período eu conheci um casal que adorava receber passe. Vocês podem imaginar que eu havia encontrado afinidade. Eu adorava dar, eles adoravam receber. Então, um certo dia, eu não estava muito bem. E eles já viviam na posição de receber, e eu na de dar. E eles chegaram e disseram assim: irmão Divaldo, hoje vai nos dar passos. Eu digo: hoje eu não estou bem. Então eu não tenho condições de aplicar esses passos. Mas passando vocês tão bem, a aura está tão bonita, vocês estão precisando. E eles me deram uma resposta antológica. Não, meu irmão, nós tomamos o passe e armazenamos para quando precisar a gente já tem. Então eles faziam coleta de fluidos e guardavam. Eu me acabava e eles o juntando. Para quando tivesse a perturbação, era só destarrachar aquele departamento. Nada como a santa ignorância. E eu era o máximo de ignorância espírita. Mas lá na casa de Ederlindo, um dia ele disse: Divaldo, você já falou de público alguma vez? Eu disse: nunca. E quer falar? Ele disse: eu não sei. Ele disse: mas não custa você falar. Porque aqui a União Espírita Sergipana é dirigida por um amigo nosso, José Martins Peralva Sobrinho. Eu vou trazê-lo aqui. E você tem tantas experiências mediúnicas, porque eu via muitos espíritos, conversava. Eu não sabia quem era quem. Quando era desencarnado, eu pensava que era gente. Quando era gente, eu pensava que era desencarnado. Estava trabalhando no IPAD. E às vezes estava trabalhando. E alguém chegava ao balcão e me chamava. Eu ia e atendia. E o meu chefe, que ainda está encarnado, ficava me olhando. E então perguntava: o que é? Eu ficava muito de vergonha da rudeza dele. Está atendendo um cliente. Qual cliente? Eu olhava e não via. Então eu voltava meio ressabiado, estava ali um senhor fulano de tal, íamos ao arquivo, era um cliente do IPAD, porém já desencarnado. E eu cheguei a um ponto de perturbação, que eu dizia assim: o senhor só me chama, quando chegar alguém me chamando, eu só vou quando o senhor mandar. Porque como eu não sei quem é quem, então eu disse: pois não, Divaldo, está muito bem. Foi um grande amigo meu. Eu tinha uma colega, Ivete Pinto, de Ivete, que namorava um cantor da época muito famoso, Hélio Chaves. Quem é aqui da época romântica se lembra, né? Havia a Feira das Mocidades, ali no Campo da Pólvora, antes do Fórum. Quando eu me lembro disso, eu fico até com vergonha, parece que eu sou do século XVII. E Hélio Chaves era um cantor de multidões, aquela coisa. E um dia minha colega me apresentou um namorado. E eu fiquei tão constrangido dela pelo namorado, tão velho, era uma mocinha de 17, 18 anos, e aquele velho horrível, acabado. Eu digo: meu Deus, que carência afetiva tem essa moça. Naquele tempo não chamava carência afetiva, não. Era que sede essa moça. Mas então fiquei conhecendo o rosto dele. Daí a meia hora passei, e ele disse: olá, Divaldo. Eu olhei e disse: será que eu conheço? Era um homem, eu tinha visto o avô dele no rosto dele. Então eu tinha muita dificuldade de saber quem era quem. E é dali que você pode contar, ajudar os médios principiantes. Eu digo: olha, é interessante, pois eu conto. Não tem problema, eu conto meus problemas. E ele disse: Divaldo, lá é a União Espírita Sergipana. É a casa máter do espiritismo no estado de Sergipe. Aí já me assustei, já me arrependi. Eu nunca tinha aberto uma boca de público. Mas, passando pela sala dele, eu vi o exemplar da revista Reformador, publicação da Federação Espírita Brasileira. Abri casualmente e, en passant, eu encontrei uma página: A Lenda da Guerra, do espírito Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier. Eu tinha uma memória muito boa naquele tempo. Então eu li a segunda vez e memorizei. Fechei a revista, digo: tá boa. Eu vou me levantar e vou contar a tal da Lenda da Guerra. Vou dizer a fonte.
E aí eu já tenho 10 minutos garantidos de palestra. E fui tomar banho, a lenda da guerra e aquilo, e tomei café com a lenda da guerra na cabeça, e chegou a hora. Sabe como é falar de público a primeira vez? Então, quando eu entrei no salão da União Espírita Sergipana, que eu olhei o público, já comecei a gelar e a tremer, e a pigarrear. Não tinha nada na garganta, não sei porque eu pigarreava. Então, chegou o momento, o Peralta me convidou à mesa, e eu olhei o público, éramos 9 pessoas. 11 comigo e Nilson. Eu olhei assim, eu acho que eu vou ter uma coisa qualquer. Aquela multidão me olhando. Chegou a hora, Peralta fez a prece e me apresentou um médium baiano, não sei o quê, eu ficando gelado, e o pigarro, né? Até que disse, com a palavra. Mas que coisa bárbara. O problema é levantar e usar a palavra. Eu levantei, e quando quis usar a palavra, cadê que não saía? Mas aí eu dei um risozinho, que a minha professora primária dizia, quando algo acontecer, sorria. Agora eu não me lembro se eu fiz uma careta ou se eu sorri, porque o nervoso era... Eu sei que eu fiz qualquer coisa, e eu adorava um excelentíssimo. Eu disse, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, era bonito nesse tempo, e meus caros confrades, eu vou contar a lenda da guerra, ditada pelo Espírito Humberto de Campos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Respirei e me esqueci da lenda da guerra. Não pode haver nada pior do que memorar coisa para dizer de público. Daí eu invejo os declamadores. Naquele átimo de segundo, eu dei uma gelada que morri. E eu me lembrei da minha professora, quando esquecer, comece do começo. Eu aí, excelentíssimo senhor, e excelentíssimos senhores, eu vou contar, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, a lenda da guerra pela mediunidade de Francisco Xavier. Um segundo parece 1 milhão de anos. O coração saiu e foi bater na garganta. Eu então fiquei assim e disse, olhem, sabem de outra, eu me esqueci da lenda da guerra. E peço desculpas, porque eu não me lembro. E aí me sentei. Quando eu ia sentando, eu vi entrar um espírito. Entrou tranquilamente e chegou-se até mim e me disse, ponte de pé. São palavras textuais. Todo aquele que pretende servir a Jesus estará sempre de pé. Fala. Eu falarei contigo e por ti. Abre a boca e falemos. Eu sou Humberto de Campos. A minha cultura era tão preciosa que eu não sabia quem era. Mas ele diga assim, meu irmão, pelo amor de Deus. E me veio a inspiração. Eu comecei a falar. Senti algo tomar-me o tórax e a garganta e falei. Mas eu falei com entusiasmo. Mas eu disse, meu Deus, como eu sou inteligente. Eu era muito modesto. Como eu sou inteligente, eu não sabia que eu sabia tanta coisa. E eu mesmo olhava para o povo, e o povo alegre, e eu também dizia assim, nossa, que barbaridade. E falei, foi aquela maravilha. Quando terminei, aí bateram até palma. As pessoas bateram palmas, coitadas. E eu quase que bati também. Aí eu me sentei e o presidente estava tão emocionado, disse assim, Divaldo, você aceita falar de novo amanhã? Eu disse, aceito. Era um negócio tão maravilhoso, por que eu não ia aceitar? Eu disse, eu aceito. Ele disse, amanhã o nosso orador estará falando novamente. Não era nada. Mas eu, o seu orador, achei a palavra bonita, e eu fiquei olhando para o povo com um orgulho e uma humildade. Mas aí eu tive um grande momento da minha vida mediúnica, que foi a minha primeira palestra. Levantou-se uma senhora de idade e disse, coisa curiosa, quando este menino, eu era amarelinho, magro, era uma coisa horrorosa. Se hoje eu sou assim, abatam 40, era uma coisa horrorosa. E eu era aquela coisinha. Então ela me olhou e disse assim, quando este menino estava falando, eu tive uma visão preciosa. Notem que médio vidente. Eu vi entrar, puxado por um grupo de crianças, um carro de Vime.
onde estavam outras crianças felizes. E eu tinha uma estranha sensação de que aquele carro flutuava em flocos de nuvem cor-de-rosa. E porque as crianças sorriam e atiravam pétalas de rosa, eu perguntei por quê. Qual a razão da felicidade de vocês? E as crianças disseram em coro: Dona Amélia, nós estamos diante do nosso Pai. Ele vai cuidar de nós. Ele vai colocar a sua vida a serviço das nossas vidas. Diga para ele. Quando ela falou isto, eu achei que ela ainda era pior do que eu. Porque eu digo, esse negócio de média é um pouco atrapalhado na cabeça. E ela, com esta visão de eu cuidar de criança, eu ainda não tinha nem namorada e já tinha aquele bolo de criança para cuidar. E eu achei aquilo uma coisa fora de pauta. E eu disse assim para a senhora, diga assim: pois a senhora tem a certeza de que eu não vou cuidar de criança coisa nenhuma. Primeiro eu quero namorar, quero gozar da minha vida. E quando tiver criança eu quero ter as minhas. Ela sorriu e me respondeu: vai cuidar sim. Eu digo: veja que bruxa, não vou cuidar de coisa nenhuma. No dia seguinte, eu me preparei excitadíssimo, não pude dormir de felicidade. E fiquei o dia inteiro diante do espelho olhando minha cara, a cara do orador. Passei o dia quase em jejum para sintonizar com a divindade. E à noite, o salão tinha mais de 100 pessoas. Porque quem viu, ouviu e gostou, avisou. E correu a notícia, à noite era gente de todo lado. Quando eu entrei, aí eu digo: meu Deus, o negócio é muito sério. Tanta gente, o que será de mim? Mas na hora o Espírito vem. Eu me tranquilizei e preparei-me, fui chamado à mesa. Eu disse: hoje é que vai ser bom, porque hoje tem gente. Cruzei a perna, imaginem a cena. E chegou o momento, Peralva disse: todos nós sensibilizados por ontem. Eu balancei a cabeça, que eu também estava sensibilizado. Aqui estamos para ouvir o nosso irmão Divaldo pela segunda vez. E tenha a palavra. Eu levantei, já com gesto de orador, aqueles oradores gongóricos. Levantei e disse: excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, caros confrades. E disse: ué, cadê o espírito que não chega? Aí eu dei aquela pausa para ele entrar. Olho na estrada, nada. Eu aí dei uma risadinha porque já estava demorando de chegar. Quando eu me dei conta que havia a possibilidade de ele não vir, eu disse: eu vou contar a lenda da guerra de ontem, ditada pelo Espírito Médio de Campos, ao médium franciscano de Xavier, etc. E não me lembrei da lenda da guerra. Nem chegava o Espírito, nem a lenda. Eu aí parei. Eu não tinha o que dizer, porque eu não sabia nada. Eu disse: olha, eu vou contar uma coisa. Ontem eu me preparei memorizando uma lenda. Esqueci-me e veio o Espírito. Hoje, nem chegou o Espírito, nem eu lembro da lenda. Aí vocês vão desculpar, mas não tem palestra não, porque eu não sei nada. E me sentei. Quando eu me sentei, eu ouvi: esta é a primeira lição que nós, os teus amigos, te queremos dar. Chama-se responsabilidade. Nunca te esqueças. A arte de falar não é mnemônica. Arquivar palavras destituídas de sentido para aplicá-las aos outros. Aquele que ergue a bandeira de ideal deve vivê-lo. Ser um homem cônscio da sua responsabilidade, preparando-se não para mandar que os outros façam ou ouçam, mas para fazer da sua vida o espelho onde se reflita o seu ideal. Eu te vou ajudar, não por mérito de tua parte, mas porque eles não merecem a decepção. E a partir de hoje, nunca mais assumas uma atitude leviana. E eu disse mentalmente: pelo amor de Deus, fale e brigue depois. Eu quero sair dessa. Ele disse: levanta-te. Eu disse assim: meus amigos vão mentir, o Espírito chegou. Então ele falou e foi uma beleza. Então eu fui. A partir daí, foi no dia 10, no dia 9, eu fiz a primeira palestra. Eu tive a oportunidade de adquirir esse conceito de doutrina espírita. Já fui convidado a falar no outro centro. Você vai? Eu disse: eu vou pensar. O Espírito aceita. E amanhã eu te direi os pontos para estudar. Eu digo: olha, até que eu aceito. E a dona Amélia, presente. Essa senhora desencarnou cega,
portadora de uma clarividência incomparável. Na sua cegueira física, ela continuava a ver psiquicamente com tal nitidez que enfiava a agulha, estando cega do órgão sensorial. Então assim eu comecei na seara espírita. Logo depois, retornando a Salvador, Joana de Ângeles e o espírito muito devotado Viana de Carvalho me disseram: tens necessidade de estudar a doutrina espírita. Para que sejas uma pessoa de responsabilidade, nós te receitamos o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu encontrei-o em mãos de um amigo. E este amigo nos obsequiou. Era uma obra espessa. E quando eu a abri, não tinha hábito de ler. E eu digo, meu Deus, será que eu vou conseguir ler este livro? Ao abrir, ao invés de abrir na introdução, eu abri numa página intitulada Prolegômenos. A minha cultura era tal que eu não sabia o que eram prolegômenos. E eu disse ao espírito, e agora? Eu não sei o que é isso. Compra um dicionário. O espiritismo é doutrina de cultura. E tu farás a cultura paralelamente ao estudo da doutrina. Eu comprei um dicionário. Mas fui tão feliz que comprei um dicionário que eu não tinha a palavra prolegômenos. Vocês imaginam. Ele disse, compra outro. E eu comprei um dicionário ilustrado de Jaime Seguier. Então eu encontrei os prolegômenos. E fiquei sabendo que prolegômenos são... Vocês olham no dicionário. Quem não são? Mas então eu comecei a ler e achei o livro tão cansativo para a minha pobre cabeça. Aí eu digo assim, isso aqui eu não vou entender. Passaram uns 8 ou 10 páginas. Com 2 dias eu li a obra de Allan Kardec de capa a capa. O espírito voltou a aparecer, me perguntou-me. Então, eu digo, que outro livro devo ler? Já leste o Livro dos Espíritos? Sim, sim. Então volta a lê-lo. Eu digo, eu tenho a impressão que ele descobriu que eu não li. Aí eu li honestamente. Desde as primeiras palavras de Allan Kardec, a pergunta 1019, o comentário de São Luís. E me interessei, porque eu fui lendo e identificando-me. Comecei a memorizar algumas questões, as respostas, e me dei conta que Allan Kardec era tão inteligente quanto eu. Então eu me fascinei. E uns 2 meses depois, quando o Espírito me apareceu, eu disse, então, Divaldo, eu já o li. E eu li de tal forma que eu lhe posso recitar umas 30 questões. Agora, que livro eu devo ler? Ele disse, bem, agora tu lerás o Livro dos Médiuns. Mas já que tu leste o Livro dos Espíritos, a partir de hoje tu o estudarás. Estudá-lo-ás com afeto e carinho. Porque se tu tiveres 100 anos da tua vida e os dedicares ao estudo do Livro dos Espíritos, não esgotarás esta fonte de autêntico conhecimento. Porque aí é a semente, é a glande do carvalho, aí é a síntese das informações. Quanto mais fores lúcido, melhor entenderás o conteúdo dessas palavras. Não te esqueças que aí encontrarás sempre o resumo da sabedoria universal. E eu nunca me esqueci. Mas naquele dia 9 de março, quando eu cheguei à casa e me fui deitar, eu orei em ação de graças. O espírito Humberto de Campos apareceu-me e eu lhe perguntei, o senhor foi alguém na terra, algum vulgo ilustre? Ele disse, sim, eu sou desencarnado no ano de 1932. Fui beletrista, eu também não sabia o que era. Fui literato, fui membro da Academia Brasileira de Letras e desencarnei com acromegalia. Mas eu te vou pedir para que escrevas a um amigo meu, que será teu. Chama-se Francisco Cândido Xavier. Ele reside à rua Landulfo Alves, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E diz-lhe que fui eu quem te mandou escrever-lhe. Ele irá ajudar-te pela experiência mediúnica que tem. Chegando a Salvador, eu escrevi a Chico Xavier. E como eu gostava muito de excelentíssimo, eu comecei a carta com o excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier.
Mas eu não sabia que Vossa Excelência, na terceira pessoa do singular, não era igual a vós, a segunda do plural. Então eu comecei a carta: Excelentíssimo senhor Franciscano Xavier, porque Vossa Excelência sabeis, e tome-lhe um bom chute na gramática. Mas mandei a carta, aquela carta muito bonita. Antigamente fazia-se a carta, antes fazia-se uma norma, uma prévia para passar ali. Mandei a Chico, e com uma infinita surpresa e alegria, eu recebi 20 dias depois a sua resposta, mais ou menos nesses termos: meu querido Divaldo, eu recebi a sua carta e estou muito sensibilizado pelo nosso Humberto ter lhe recomendado escrever. Eu fiquei tão curioso para o conhecer, que pedi ao espírito desencarnado da Bahia, José Pititinga, para levar-me desdobrado em corpo astral, a fim de o conhecer. E para meu gáudio, você estava orando na hora que eu entrei no seu quarto, e olhava curiosamente um retrato de José Pititinga, e ele me dizia: Divaldo, me quer muito bem, embora não me conheça. E Chico, na carta, me descrevia: eu peço a Jesus que abençoe a sua juventude. Eu sou um companheiro à sua frente muitos anos, 21 anos já, cansado das lutas, mas a sua juventude me trará o vigor do entusiasmo. Mande-me um retrato, etc. Uma carta carinhosa, rica de ternura. Então eu fiquei compreensivelmente sensibilizado. Mas aí, chegando a Salvador, estudando as obras de Allan Kardec, eu li o Livro dos Médiuns, li o Evangelho, li depois o Céu e o Inferno, li a Gênese, li obras póstumas. E agora leia a Revista Espírita. E eu demorei 10 anos para encontrar, hoje eu já li algumas vezes, que é toda a codificação da doutrina espírita. Chegando à nossa casa, começamos a deixar que os bons espíritos falassem por nossa boca. Um dia, já no ano de 1949, eu estava conversando com os irmãos, era uma saleta, quando eu vi entrar uma senhora desencarnada, e ela me disse: chama-me Amélia Rodrigues. Eu fui muito católica aqui na cidade de Salvador, fui professora primária e gostava de escrever sobre a vida de Jesus. Eu quero falar pela tua boca sobre o Evangelho, e um dia eu irei escrever pelas tuas mãos sobre o Evangelho. Torna-te maleável, deixa-me manipular-te. Tu te sentirás muito bem com as narrativas que eu farei através de ti. E a partir de então, esse espírito que eu chamo muito carinhosamente Dona Amélia Rodrigues, passou a projetar-me psiquicamente quadros da Palestina, que eu viria a conhecer no ano de 1981, e que eu descrevia sob sua inspiração, como se fosse ela uma aquarelista, narrando cenas do Evangelho e cenas não registradas no Evangelho, que hoje estão incorporadas em 3 livros: Primícias do Reino, Quando Voltar a Primavera e Luz do Mundo. A partir daí, outros espíritos vieram ter comigo. E certo dia, nós já éramos amigos de uma família muito querida. Um dos membros dessa família que está presente conosco, dando-nos grande alegria, e os 3 irmãos estudavam na faculdade de odontologia. Apareceu no espírito e me disse: Divaldo, eu fui professor aqui na Escola de Medicina da cidade de Salvador. Chamei-me na terra Fernando Luz e quero ser teu amigo. Como os teus amigos estudam anatomia e etc., eu vou te ensinar alguma coisa para que tu tenhas elemento a fim de conversar com eles. Toda terça-feira, entre meia-noite e 2 horas da manhã, eu virei dar-te aulas de anatomia comparada, de fisiologia e outras doutrinas, porque um dia nós iremos utilizar dos teus arquivos para conferências. A partir de então, toda terça-feira, pela madrugada, aparecia-me esse espírito, poeta, lírico, impressionante. E ele me projetava com seu pensamento sobre a parede o corpo humano e me explicava o sistema nervoso central, o aparelho endocrínico, e lentamente ele me foi familiarizando, e eu conversava com os meus 3 amigos e irmãos a respeito dessas informações, dialogávamos
Horas a fio adentrávamos no espelho da madrugada, sorríamos e também me apareceu nesta época um espírito que desencarnou no Recife, vitimado por acidente de automóvel. Ser vitimado por acidente de automóvel em 1949 é quase ter se jogado sobre as rodas do carro. E ele me dizia: eu quero ser teu amigo para contar-te coisas engraçadas. Chama-me o Correio. E me contava as coisas mais curiosas. Os amigos estavam em casa conversando, moravam em Brotas, eu morava aqui no Jardim Cruzeiro. Ele vinha e me contava: quando chegar lá, tu contas isso, que eles estavam conversando hoje. Nós dispomos de muito tempo, éramos um pouco mais frívolos, sem conhecimento doutrinário, e esse espírito se me tornou um amigo querido. Anos depois, em 1952, quando eu fui ao Recife a primeira vez, ele me apareceu e me levou à casa da sua família. Eu vim a saber que se chamava Walter. Fui visitar a mãezinha no bairro de Casa Forte. Ali eu dei uma mensagem, contei. A senhora veneranda chorou demoradamente. Ficamos amigos até 72, quando ela desencarnou. E ele escrevia por intermédio cartas semanais para a família. Posteriormente, os bons espíritos afastaram de mim, porque de alguma forma ele era muito materializado, precisava de progredir. E só o ano passado ele voltou a aparecer uma que outra vez. E ultimamente também eu não tenho registrado. Mas eu passei a ter contato com espíritos que se tornaram meus benfeitores ao largo dos anos. Deste modo, o que eu quero consignar é que ontem eu tive uma noite, madrugada, muito emocionada, porque eu recordei da minha primeira experiência psíquica na área da palavra. Eu completei ontem 40 anos de exercício da palavra a serviço do Espiritismo, que nesses 40 anos eu tentei dignificar. Se não o logrei, empenhei, pelo menos não criei qualquer problema que eu tenha conhecimento consciente em torno da divulgação da doutrina espírita. Jamais me engajei em qualquer movimento paralelo. Procurei ser muito fiel a Allan Kardec, principalmente a Jesus, aquele que é a base estrutural da doutrina espírita. E por uma dessas coincidências, entre aspas, eu fui visitar Chico Xavier. Fazia já 13 meses que eu não visitava o Chico, por falta de oportunidade. E a partir de agosto, quando ele passou pelas reuniões apenas aos sábados, eu me senti impossibilitado, porque normalmente as conferências são aos sábados e domingos, por motivos óbvios, e eu fui adiando, até que há 3 semanas atrás ele mandou um recado por Altiva. Estou com muita saudade de Valdo, Altiva. Pede para que ele venha cá. Queria abraçá-lo, ando tão doente. Soube que ele está muito doente, então eu queria abraçá-lo. E Altiva me telefonou e disse: Valdo, Chico pediu para você. Ele recebe tanta gente, eu não queria ser uma carga a mais, embora eu poupe ao máximo. Assim, porque eu tinha compromisso pelo interior de São Paulo, durante os dias de carnaval, e tinha uma nova viagem, fiquei muito apertado. Eu digo: mas ele merece, eu vou dar-lhe um abraço. E vou beneficiar, sou eu quem necessita da sua luz. Mandei dizer-lhe que eu poderia ir no sábado, dia 6. E então, se seria para ele um dia bom, e ele me informou que estaria esperando. Mesmo que estivesse doente, ele me receberia para nos abraçarmos. É que ele lembrava, eu não me recordava, porque eu procurei tirar da minha mente essa questão de aniversário, de efemérides espíritas, não tem sentido. Mas ele naturalmente se lembrava e forçou um pouquinho. Eu realizei o périplo. Na quinta-feira anterior eu tive uma disposição muito séria, mas Deus me deu forças, realizei a viagem, sob a proteção dos bons espíritos, até com um pouco de prudência, porque eu fiz Salvador-São Paulo no voo de 3h30, e lá de São Paulo eu peguei um automóvel para ir à Casa Branca, mais 3 horas de viagem de carro, e viajar ainda a São Joaquim ou melhor, a uma cidade próxima, junto a Poços de Caldas, que era mais 1 hora, retornar nessa noite mesmo, depois da palestra, que era um grande risco para a minha saúde. E ela disse: eu já te disse que quero ter todas as carnes com a enxada do trabalho na mão.
e não na cadeira ociosa de quem não faz nada. Avisei aos amigos, eu digo, olha, eu tive um problema muito sério, tive uma repetição da crise de uma lipotímia muito grave, e é provável que eu piore. Vocês, se tiverem qualquer coisa, nada de carnaval, fica todo mundo calado e enterra aqui mesmo. Preparei na pasta as minhas últimas vontades, que eu acho muito bonito de morrer deixando as últimas vontades. Acho uma beleza, né? E então, avisei a Miguel, não avisei aos outros para não preocupar, levei a medicação e realizei a excursão. E chegou o sábado, ou melhor, chegou a quinta-feira, eu tinha uma conferência anunciada em Uberaba, na sexta fui a Uberlândia, retornei no sábado e chegou o sábado, fico muito ansioso, porque eu adoro Chico Xavier, ou melhor, todo mundo que eu conheço adoram. Eu adoro o homem, respeito a mediunidade e tenho em alto relevo o espírito. Mas o que eu gosto mesmo é do Chico. É o jeitão dele. Eu adoro o jeitão. As piadas, o homem, a criatura, a gente. Então eu fiquei muito ansioso, porque tem a peregrinação e ele tem a amabilidade de colocar-me para fazer a palestra. Uma palestra que dura em média 40 minutos. Nos outros dias, como vão muitos amigos, oradores de toda parte, ele divide a página para que cada um fale 3, 4 minutos. E assim 10 dão opiniões. Mas como eu vou vez que outra, por gentileza, ele me dá o tempo integral há muitos anos. E eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar? E fiquei na expectativa. Mas o Chico é um sábio, meus irmãos. O homem é um sábio, além do médio ímpar. Houve um atraso na pessoa que me levava, e quando nós chegamos, ele estava pacientemente esperando por mim. Deixou o espaço emocionado, outros amigos muito queridos e que eles são úteis, ele os espalhou e deixou ali o espaço, como ele sempre faz. Eu cheguei, corri, abracei, eu dei 40 beijos, sentei-me, mas eu fico tão ansioso como uma criança. Diante do professor, se eu me diga assim, Chico, se eu fizer uma baianada, a culpa é sua. Porque eu fico totalmente descompensado. Só você e outra pessoa me quebra a psicologia. Porque eu perco totalmente o senso da idade, da responsabilidade e da psicologia humana. Fico tão deslumbrado, fico olhando as reações dele, fico preocupado em o agradar. Em bom português é isso. Porque tanta gente vai, leva problema, sobrecarrega. E eu quero ser alguém que eu faça sorrir. E anoto os melhores casos que eu ouço, as coisas mais bucólicas, para contar, e ele adora. Então sentei-me, e ele pacientemente escolheu uma mensagem no Evangelho, a paciência, ditada por um espírito amigo. Essa mensagem nos é cara a ambos, por motivos muito especiais. A voz dele está muito baixa. Ele leu, eu estava ao lado, portanto, apoiado quase no seu ombro, com a mão assim sobre a nuca, e eu fazia esforço para ouvir, tive que acompanhar a leitura. Tão baixinha está a sua voz. E ele, através do presidente, o Iker, mandou que eu falasse. E eu me recordei na hora de uma linda história de Amélia Rodrigues. A história da mulher adúltera, o reencontro da mulher adúltera com seu marido traído, mais tarde na cidade de Sidon. Eu narrei a história com requintes de alegria e de emotividade, porque ele está completando agora 60 anos de mediunidade, no dia 7 de julho, e eu desejava homenageá-lo, o que fiz na conferência pública, que ele estava ausente, e em Uberlândia, mas diante dele, eu teria que ser muito cortês para não sensibilizar. Então eu abordei, falei o que era o verdadeiro apóstolo, fiz um paralelo entre o excelente discípulo de Jesus e dei uma piscadinha para ele. Quando eu terminei, sentei-me, ele, como de hábito, me beijou a mão, segurou a perna e me disse assim, mas isso é terrível, Lindivaldo. Aí eu lhe contei um caso, que eu estava muito emocionado, eu não me posso, ou não devo me emocionar, nele tampouco, que já teve 2 infartos. Ali era um cai e o outro não vai segurar porque cai em cima. Uma vez ele disse assim, Lindivaldo, meu filho, se nossa, eu não chamar, eu não sei o que ele está querendo, não. Porque é quebra em cima de quebra. Um cai, outro cai, que nem
aquelas arrumações de caixas de fósforo ou de dominó. Um vai batendo e derrubando o outro. Ele contei um caso e fomos para a distribuição do dinheiro. Ele falou sobre o problema de uma família amiga nossa. Ele sorriu muito e eu aproveitei para lhe contar uns casos bem bons. Um amigo me havia contado um caso, dei-me licença, porque é tão interessante. Uma anedota. Que assim você sorri, esquece um pouco os problemas da vida e as aflições que os trouxeram aqui, caso alguém as tenha. Eu achei essa história antológica, notável, e me foi contada por uma senhora o ano passado, a hora que eu entrava no cinema para fazer uma palestra. Simão Divaldo, vem cá, me contaram um caso tão engraçado. Sabe que o senhor conhece a história do papagaio? Eu digo, será que essa senhora quer me contar? Ela disse, vou contar. Eu digo, veja lá. Ela disse, não, essa é boa. Eu digo, bem, eu não tenho nada com isso. É que um homem era muito curioso, e ele era tão curioso, que um dia passando numa porta de uma casa, ele viu escrito uma tabuleta, cuidado com o papagaio. Mas não é possível. Todo mundo tem cuidado com o cão, com qualquer coisa, mas com o papagaio. Ele então parou no portão e olhou. Quando ele olhou para o fundo, tinha uma tabuleta maior, cuidado com o papagaio, uma exclamação. Ele disse, esta eu não aguento. Eu vou olhar o que tem esse papagaio. Abriu o portão e foi devagarzinho. Quando chegou ao fundo, que ele virou, tinha uma tabuleta, um outdoor enorme. Cuidado com o papagaio. Ele disse, mas não é possível. Olhou numa gaiola, tinha aquele louro, coitado, aquela coisinha de nada triste. Ele disse, meu louro, estão zombando de você. Imagina que tem 3 tabuletas, cuidado com o papagaio. E olha o papagaio o que é, uma coisinha de nada. Qual é o medo que você faz, meu louro? Então o papagaio virou e disse, Rex, pega ele. Saiu um cachorro enorme, agarrou o homem e matou todo mundo. Por isso tem que ter cuidado com o papagaio. Eu achei tão engraçado. Porque para não deixar a senhora decepcionada, depois eu tenho um amigo que ele me contou que na família dele tem um senhor tão curioso que ele não podia ver o ajuntamento, que ele queria saber o que era. E um dia, viajando na estrada Castelo Branco em São Paulo, ele viu o ajuntamento e não aguentou, parou o carro, desceu, e ele era baixinho. Então ele fez a primeira investida, o povo não deixou. Ele fez a segunda, quando ele viu que não podia ver o que estava lá, e disse, abram, alas, abram, é parente meu, abram. E foi entrando, quando ele chegou lá, era um jumento atropelado. Então eu contei ao Chico, mas o Chico riu. Mas ele teve uma crise, eu, calma, como um doce de leite, uma coisa, chegou a engasgar, porque ele disse, vai, então eu vou te contar. E ele me contou, mas eu não vou contar hoje, vou contar quinta, que é para vocês virem ouvir a de quinta. Mas aí ficamos, uma delícia. E a hora da saída, eu digo, olha, Chico, eu irei às 7 horas lá para a casa da prece. Vai não, Divaldo, vai lá para casa. Às 6h10. Então fomos às 6h10 para a casa dele. E ali estava o desfilar da amargura. Uma das histórias que eu ouvi, a senhora chorando copiosamente, dizia, Chico, tenha compaixão de mim. A minha filha única foi assassinada. Eu não posso viver com esta dor na alma. Acuda-me. Mas não é pelo fato de ter sido ela assassinada. Foram as circunstâncias do homicídio. Ela teve, depois de assassinada, a cabeça decepada. Depois o busto foi extirpado. E então ela foi violada. Era uma necrofilia. Você pode imaginar a minha angústia, porque eu vi o cadáver. Tive que o reconhecer. Aos pedaços da minha filha. E a senhora, numa angústia compreensível, falava ali. E o Chico encostado, sentadinho, as lágrimas correndo-lhe dos olhos. Eu lhe toquei o ombro, comprimi suavemente e disse, lembre-se do coração. Porque ele me disse que uma vez contaram-lhe um drama
tão chocante, cáustico, tão doloroso, que ele estava de pé, então desmaiou, ouvindo o drama. E ao despertar, Emmanuel lhe recomendou: aprenda a ouvir com dignidade. Nunca mais desmaie. Ou se encoste à parede ou sente-se. Porque você vai ouvir os dramas da alma humana e tem que ser solidário, sem demonstrar fraqueza. Então, quando mais tarde eu tive meu problema cardíaco, e conversando com ele, eu disse assim: pois é, Chico. Ele me perguntou: dói, Divaldo? Eu disse: dói. Ele disse: dói muito? Eu digo: dói. E você aguenta, meu filho? Eu disse: aguento. Dói diariamente? Eu digo: diariamente. Sei que é angina pecans. Ele disse: também a mim me dói muito. Mas sabe por que, Divaldo, me dói o coração? E me contou a razão. Eu me comovi, mas eu sou um pouquinho duro de chorar. Eu me comovi e eu digo: não se comova, Chico, você não pode chorar. Somos dois enfermos, não dá. Eu vou contar uma coisa engraçada, porque senão aí eu me arrebento. Quando eu vi chorando, eu digo: cuidado, olha o coração. Veio outra senhora. Umas 30 damas contaram as suas tragédias. Os filhos desencarnados em circunstâncias atrozes. Então eu saí um pouco para dar margem que os outros viessem falar com ele. Sentei-me à sala enquanto me recuperava. E logo mais à noite, ele está muito cansado. Psicografou apenas 3 mensagens. Gastou quase 3 horas, o que antes ele faria meia hora. Também psicografamos. Eu psicografei uma mensagem profundamente comovedora, que a mim me sensibilizou muito, porque eu vi o Espírito chegar e me disse: mamãe está aí. E eu quero escrever para ela, porque a minha dor e a dor de mamãe são infinitamente cruéis. Escreveu a mensagem de 38 páginas. Porque nós que não temos dramas, fazemos dos nossos pequenos dramas tragédias. Os irmãos ouçam apenas esta mensagem. Ela me deu o nome Fernanda Maria de Souza Abraão. Ela começa a mensagem agradecendo à mãe por ter vindo e agradecendo a uma tia que a levou, dando os nomes. E prossegue narrando: como você lembra, mamãe, o maior sonho da minha vida era ter um Monza prateado. E você, papai, me deram. Deram-me o Monza. E naquele dia 31 de agosto do ano passado, eu, muito agradecida a Deus, pedi a Nossa Senhora para que abençoasse o nosso carro. Pedi a meu noivo Sérgio para que me levasse à Aparecida, a fim de que o nosso carro fosse abençoado. Ele ao volante, eu ao seu lado, e seus avós iam atrás. Saímos pela madrugada, você recorda bem. E quando retornávamos, já em Araraquara, na estrada entre Matão e Araraquara, eu vi crescer diante dos meus olhos aquele Voyage com a chapa de São José do Rio Preto. Tudo que eu me lembro foi um choque e algo que arrebentou dentro de mim. Não me lembro mais de nada, mamãe. Mais tarde, eu vim a saber que entrei em coma, que fiquei 9 dias no hospital de Araraquara. Vim a saber que Dona Benedita, a avó de Sérgio, havia morrido também. Quando eu abri os olhos, estava diante de mim minha avó Lina. E ela me disse: lembra de mim? Perguntou-me. Eu sou a tua avózinha Lina. Quando tu tinha 5 anos, eu vim para cá. Ah, mamãe. Aí ela começa a contar o que foi a vida espiritual. Não sei como eu tive voz para ler, porque a senhora chorava alto, copiosamente. A tia também. É uma cena comovedora. E a gente ali tendo que aguentar e sentindo a presença do Espírito, chorando. Que o Espírito escrevia e chorava. E transmite as sensações físicas, emocionais, psíquicas. Então o Espírito chorava, porque os mentores não deixaram escrever tudo. As famílias não aguentam as notícias com detalhe. Ali é filtrado, vem apenas uma parte. E ela contava o seu despertar, a chegada de Maria Lenira
a mãe do noivo que morreu há 5 anos atrás. E começou a dizer, não quero que você sofra, mas eu quero recordar que eu completaria 21 anos no dia 25 de dezembro. Lembra, mamãe, eu costumava dizer que eu era uma das pessoas mais felizes da terra, porque eu fazia aniversário no dia do aniversário de Jesus. Então a senhora, cada fato, a senhora lembrava e chorava mais. E então nesse dia eu me formava, completava 21 anos e me casava. Mas as divinas leis não permitiam. Tive que voltar. Diga, Sérgio, mamãe. E aí começa a dar uma mensagem para o noivo. Ele é jovem. Eu estou pedindo a Deus que ele consiga uma outra alma. Eu serei a mãe dela, porque ela vai tomar conta da minha joia. Já que eu não tive a felicidade de ser a esposa, eu peço alguém para cuidar dele com infinito carinho. Então a senhora agora pôs a mão no meu ombro e disse assim, que dor na minha alma, chorando. E ela continuava a mensagem, com uma riqueza de detalhes, cada joia que você me dava. Eu disse, para quê, mamãe? Eu vou viver pouco. O que eu gostava mesmo era de jeans. E você dizia, você é uma menina rica, vista-se. E a mensagem alongava-se. Ela se dirigia a um tio, cujo filho havia desencarnado, e ela dizia, está aqui. Eu respondi às suas perguntas, mamãe, através do meu primo fulano, já não lembro mais, que se comunicou pela tia Beltrana. Fui eu mesma, mamãe. Ia, e no fim assinava. Quando a senhora olhou a assinatura, ela me apertou a garganta e disse, é minha filha, letra dela. Vai ter que ficar meio estático. E uma segunda de um rapaz que havia morrido cheirando cola na cidade de Cascavel, no Paraná. E a terceira que eu psicografei foi um canto de Rabindranath Tagore, uma poesia lírica monumental. E o Chico psicografou 2 mensagens belíssimas. A terceira era tão bela e tão real que ele não pôde ler, pelo emocional. Dr. Bezerra escreveu uma mensagem ao lado dizendo que aquela mensagem deveria ser entregue aos pais sem ser lida, porque o rapaz estava tão emocionado com o infinito do além que ia provocar um tumulto de dor, por uma razão, porque na véspera seria, se ele estivesse na terra, o dia mais importante da sua vida. Então o Chico perguntou à senhora, que ele nunca tinha visto, é verdade? Ela chorando, é verdade. Teria sido o dia da formatura de meu filho em engenharia civil. E ele morreu 20 dias antes. Quando vinha para cá para receber o diploma, o seu automóvel foi esmagado por um caminhão na contramão. O chofer estava embriagado. Os irmãos meçam a dor de uma família. Ela pegou a mensagem, abraçou e beijou. O Chico abaixou os ombros. E ela saiu. Então, esta é a missão do Espiritismo. Consolar. A todos nós, quem não tem uma dor oculta, quem não carrega no coração um espinho. Escreveu Tagore, que eu não tenho capacidade de repetir, mais ou menos assim, na alma de todo mundo existe um lugar reservado para o momento de amor. No coração de cada criatura existe um espaço vazio guardado para um sonho de ternura. Em cada vida há um pequeno lugar para superar a presença da amargura. E fez um poema lírico dedicado a todos os sofredores. Terminava dizendo assim: então vem, meu rei, meu senhor e meu amigo, e habita este lugar que tenho reservado para ti, guardado na casa virgem do meu coração. Este espaço não devassado, este lugar não conquistado, o lugar que reservei para ti numa perpétua união. Chico me pediu a mensagem, a cópia, e aí já era 1h da madrugada, ia começar a fila dos autógrafos, os abraços. Eu teria que viajar logo mais a São Paulo, me fui despedir. E ele me deu um olhar que me impressionou muito.
que pela primeira vez ele me disse: não vá agora. Eu gostaria tanto de ter ficado, eu não posso, eu tenho que ir. Você tem que ir, meu filho, eu tenho. Tudo está programado. Então, em maio, aonde você vai? Ele disse: em maio eu tenho uma viagem aos Estados Unidos e ao Canadá. Ele fez uma blague, estava muito emocionado. Então nos beijamos. E dele essa lava suave perfume de violeta que me embriagou. Então eu disse: quero lhe contar uma coisa para agradá-lo. Há 8 anos atrás, ele me frutificou uma garrafa de água e me disse: leve, Edivaldo, quando você adoecer, tome-a. Você vai adoecer e vai precisar dela. Eu então envolvia em durex, esparadrapo, bebi, pus na geladeira. E quando alguém adoecer, que esteja muito grave, eu darei esta água. Jesus me dará força. E de fato, guardei e esqueci. Nesse ínterim, uma amiga teve um problema muito grave, uma neoplasia maligna. Eu então tirei um pouco da água às vésperas da operação de sintoma. É a água da Sheila, pense nela. Que, meus irmãos, é um perfume ímpar, impregna o corpo, o ambiente, o vaso, a geladeira. Então eu dei um pouco. Uma tia da mansão teve um problema, eu dei um pouco. Quando eu adoeci, eu fiquei com pena de tomar. Eu digo: isso antes de eu tomar, vou guardar para alguém que precise mais do que eu. E guardei. Há pouco tempo, uma outra pessoa adoeceu gravemente, um problema hepático de cirrose, um problema de esôfago, com hemorragias terríveis. E eu estava orando, quando Sheila me apareceu e disse: dá tua água, dá para esta pessoa. E recomenda que tome, ore, faça o culto evangélico e tome depois. Vai melhorar. A pessoa estava absolutamente desenganada. E eu lhe levei. E olhe, tome dentro dessas recomendações. Meus irmãos, é impressionante. Porque o ventre dilatado já estava como a partir, aguardando o momento da primeira punção, que é o início de uma série. Eu digo: tome, porque vai lhe fazer muito bem. Em 24 horas, a pessoa eliminou a média de 6 litros d'água. O ventre voltou ao normal, como antes, há 2 anos, não havia recuperado a posição. Não teve mais nenhuma hemorragia do esôfago. Já se movimenta, claro que não vai ficar bom, porque todos nós um dia vamos desencarnar. Já se movimenta, vai para um lado, vai para o outro, digo: Chico, aquela água da Sheila. Ai, meu filho, que milagre. Como eu fico contente, pois é. Mas esse preâmbulo é porque eu quero pedir a Sheila mais um pouquinho d'água. Mas não é para mim. Eu vou lhe dizer para quem é, e você pede para ela e recomenda especialmente. Também não quero cansá-lo. Eu sei que você está com poucas energias. Será possível? Será, Edivaldo. Eu vou pedir para a Sheila. Então eu vou levar a garrafa. Sempre eu uso uma garrafa de plástico, fica melhor, de água mineral, porque senão eu tenho lá em casa. Ele é tão carinhoso e tão cuidadoso que ele atendeu o povo todo com aquela garrafa como se fosse um bebê. Ali não dava ninguém. Na hora que ele me viu, eu disse: olha a garrafa. E eu digo: o obsessor não pode olhar essa garrafa. Imagina eu tropeçar e a garrafa cair. Então eu arranjei logo uma caixa, enrolei, porque as coisas dos meus conchivos são muito curiosas. Na primeira mensagem que ele me deu, há pouco tempo atrás, que eu tinha muito interesse, eu digo: os obsessores são capazes de fazer perder essa mensagem. Corri a cidade, tirei 10 cópias Xerox. E enderecei para mim em 10 lugares diferentes. Eu digo: não há obsessor que vá atrás de 10, né? Que ele disse para todos. Fiquei com o original e fiz como Paulo de Tarso. Coloquei no plástico,
vesti da barriga e pus a camisa. Eu digo, aqui tem que roubar e matar. Mas a mensagem vai sobreviver. Quando ele conta, ele acha graça. Então vivemos essas experiências. E na hora em que eu dei o último beijo assim, Chico, até qualquer momento. Se eu aparecer correndo aqui, você já viu. Você vai psicografar um livro cujo título é Voltei. Estou eu voltando. Ele riu, pegou a mão e disse assim, parabéns, pelos 40. Aí eu me dei conta. Eu digo, danadinho, hein? Era antivéspera. Daí eu tive dois assuntos. E procurei permear a mensagem consoladora para os que vieram em busca de uma palavra amiga. A morte é uma porta na direção da vida. A mediunidade a está demonstrando em milhares de eventos probantes da imortalidade. Somente Chico já recebeu a média de 10.000 mensagens provando a sobrevivência da alma a seus respectivos destinatários. Já psicografou 800 poetas e trovadores do Brasil e da Alemã nos seus respectivos estilos. É estudado por eminentes membros da Academia Brasileira de Letras que eles reconheceram o estilo. Menotti del Picchia, Agripino Greco, Guilherme de Almeida e uma série de críticos literários disseram: não cremos na imortalidade da alma. Porém, quem escreveu isto é aquele que o firma, reconhecendo a autenticidade da sobrevivência e do fenômeno mediúnico, trazendo a certeza de que a vida continua. Meditemos nisso. E nesta pausa final, oremos a Jesus. Pedindo aos bons espíritos que nos guarizem a alma, fazendo sair daqui reconfortados e conscientes de que não estamos a sorte. E se orarmos e atuarmos no bem, não estando a sorte, estaremos muito bem acompanhados. Vamos orar. Agora, despertar. Tranquilamente. Despertar. Permite que, chegando aos nossos lares, encontremos-nos repletos de paz e mimetizados pela tua presença, possamos espalhar claridade e amor. Agradecemos a luta árdua que empreendemos nesses 40 anos que buscamos colocar a serviço do teu serviço. E por misericórdia, apiada-te das nossas perfeições, limite e dificuldade. Louvando-te, agradecemos. Em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos. Que o Senhor seja conosco. Está encerrada a nossa reunião.